Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar a técnica de frações parciais. Nessa demonstração é totalmente algébrica, o argumento-chave é a divisão euclidiana. E essa videoaula vamos fazer primeiro de trás para frente, ou seja, vamos explicar por que o resultado que eu vou enunciar aqui praticamente demonstra tudo, mais um pouco de divisão euclidiana. E vou tudo demonstrando de trás para frente. E o segundo ponto, que também eu vou querer deixar claro, que eu não vou ser 100% formal na escrita. O que eu vou fazer, que a ideia da aula é convencê-los praticamente que a demonstração está feita, mas quem quiser formalizar a escrita, bom, sintam-se à vontade. Dá um pouco de trabalho de escrever. Então, vamos começar a aula só para explicar toda a ideia. Então eu pego Q1 e Q2, polinômios sem raízes em comum. E eu pego o polinômio P, que satisfaz isso aqui, e que o grau de P é menor que o grau de Q1 mais grau de Q2. Por que eu estou pedindo essa hipótese? Porque eu estou querendo trabalhar P dividido por Q1 e Q2 e eu quero decompor em frações parciais. E o que está me dizendo o teorema principal é: existem polinômios P1 e P2 com grau de P1 menor que o grau de Q1, P2 menor que o grau de Q2, que isso aqui satisfaz. Ou seja, eu simplesmente decompus o P em P1 e P2, essencialmente Q1 e Q2, de modo que isso aqui funciona. Ainda continua um argumento de indução, vamos dizer assim. O grau de P1 menor que o grau de Q1. Só para vocês terem uma ideia por que prova, e antes de tudo, só para deixar claro, o argumento-chave de tudo vai ser isso aqui, a divisão euclidiana. Mas só para argumentar que prova é o seguinte. Vamos supor que esse caso 1 aqui, 3 raízes distintas. Então, olha, x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa 3. Eu começo chamando isso aqui de Q2 e esse aqui de Q1. Se é por Q1, pelo teorema anterior, x menos alfa 1 tem que ser constante porque tem que ser grau, o P1 tem que ter grau menor que 1. Agora, x menos alfa 2 vezes x menos alfa 3. Mas quem? Vezes um polinômio que eu estou denotando por P2, em que o grau de P2 é no máximo 1. Mas o que isso significa? Agora usa o mesmo resultado de novo. Agora para isso. A dividido por x menos alfa 1. Agora vai ser algo dividido por x menos alfa 2. Algo dividido por x menos alfa 3. Porque o MDC entre esses dois também é 1. Não tem raízes em comum. Então, B e C. Pelo mesmo argumento aqui. Agora, se eu pegar P de x com raízes com multiplicidade. Tá, se eu botar aqui antes de tudo x menos beta, bom, eu posso decompor em alguma constante dividido por x menos beta e um polinômio dividido por x menos alfa ao cubo. Essa aqui é a conta. Só que agora eu tenho que melhorar essa expressão aqui. Quando tem esse estilo aqui, como que a gente faz a decomposição? Então, a ideia, ou seja, o que eu quero fazer de decomposição? Eu quero escrever como A sobre x menos alfa mais B sobre x menos alfa ao quadrado mais C sobre x menos alfa ao cubo. Então, como que a gente faz isso? Nós colocamos... A primeira ideia é a divisão euclidiana. Então, eu vou escrever... Eu sei que o P de x vai ter que ser igual a P1 vezes x menos alfa mais um resto, em que o grau do resto tem que ser menor que isso. Que o grau do dividendo. O grau do divisor. E o grau só pode ser constante. Então eu vou escrever como A. Por que eu estou falando isso? Olha, isso aqui vai ser igual a... Então agora eu pego essa expressão e divido todo mundo por x menos alfa ao cubo. Então vai sobrar... Então se eu dividir por x menos alfa ao cubo, vou botar esse termo aqui na frente. X menos alfa ao cubo. Mas agora eu vou botar esse termo aqui. P1 dividido por x menos alfa ao quadrado. Em que o grau de P1, com certeza, é menor, tem grau máximo de 1. Por quê? Porque o P tem grau máximo 2. Eu estou sempre com grau de P menor que o grau de Q. Então, se o P tem no grau máximo 2, então P1 tem que ter no máximo grau 1. Não tem jeito. Então, se tem grau 1, olha só o que acontece. Faça a mesma coisa, divisão euclidiana. Eu pego P1 e divido por x menos alfa. Então vai ser, vamos dizer, P2 vezes x menos alfa mais um resto. Vamos chamar esse resto de B.
Só que, olha só o que vai acontecer. A sobre x menos alfa elevado ao cubo, mais b sobre x menos alfa elevado ao quadrado, vamos dizer mais P1 dividido, não, mais P2 dividido por x menos alfa, porque eu estou pegando isso aqui tudo dividido por x menos alfa ao quadrado. Mas ó, se eu botar P2 dividido por x menos alfa, vamos de novo. Se o grau de P1 tem no máximo 1, o grau de P2 tem no máximo 0, então é constante. Se é constante, P2 na verdade é C. E temos a decomposição. Então vamos começar a demonstrar esse resultado aqui, que ele que é o importante. Então, o passo, vamos dizer, principal é essa ideia aqui. Isso aqui é muito comum em álgebra ou teoria dos números. Se eu tenho dois termos que a gente pode fazer divisão euclidiana à vontade, que aí a gente chama de anéis com divisão, domínio euclidiano, etc. Mas se nós podemos fazer a divisão euclidiana à vontade. E o MDC, ou seja, que não tenha fatores em comum, equivalentemente o MDC entre eles é 1, então eu consigo fazer essa decomposição aqui. Depois eu vou, ou seja, é essencialmente o lema de Bezout para números inteiros, etc. Ou o teorema de Bezout. Então, por que isso aqui praticamente prova o resultado? Vamos agora explicar. Pega essa expressão toda e multiplica por P. Tá, então eu vou botar o P aqui e agora eu vou multiplicar. Então, ó, PA1, Q1, mais PA2, Q2. Tá? Multiplica por P dá isso. Agora, divide todo mundo por termo que a gente quer. Q1, Q2. Então, vamos dividir aqui por Q1, Q2. Dividir aqui por Q1, Q2. Bom, os índices não vão ficar muito bonitos, mas é PA1 sobre Q2 mais PA2 sobre Q1. Por que isso aqui faz... O que temos agora, o único problema é garantir que PA1 tem grau menor que Q2 e PA2 tem grau menor que Q1. Mas não tem como garantir, na verdade. A gente não sabe. A decomposição disso aqui nunca é única. Eu posso multiplicar por fatores muito grandes e dar problema. Então, o que a gente faz? Se o grau no numerador for maior ou igual ao grau do denominador, divisão euclidiana. Então, olha só. Eu vou pegar o PA1. Agora eu vou dividir por Q2. Eu vou dividir por Q2. Se eu vou dividir por Q2, bom, eu vou ter que botar P2 Q2 mais um que a gente... Opa, P2 não. R2 Q2 mais... Agora sim eu vou pegar P1, em que P2, desculpa, em que o grau de P2 é menor que o grau de Q2. E analogamente, eu vou dividir isso aqui por isso. PA1 é igual a, vamos botar aqui, R1, Q1, mais P1, em que o grau de P1 é menor que o grau de Q1. Tá, vamos usar isso aqui tudo. Por que eu estou falando disso? Pego essa expressão, divido por Q2. Então eu tenho que P dividido por Q1, Q2 é igual a P dividido por Q1 em Q2 é igual a... Olha, divido isso aqui por Q2. PA1 dividido por Q2, PA1 dividido por Q2. É a mesma coisa que R2 mais P2 sobre Q2 mais... Agora pega isso aqui e divido por Q1. R1 mais P1 sobre Q1. Conseguimos quase uma decomposição. O que falta? Olha, grau de P2 menor que grau de Q2, P1 menor que grau de Q1. Acontece que agora o que eu tenho que argumentar é que isso aqui mais isso é zero. Agora vamos por quê? Essencialmente, um jeito de provar isso é multiplicar todo mundo por Q1 e Q2. Então aqui vai dar R2 mais R1 vezes Q1, Q2. E se isso aqui for diferente de zero, então vai passar o grau do P. E se o termo todo vai passar no grau do P, falso, isso não pode acontecer. Então o que eu quero dizer é que isso aqui, R2 mais R1, é igual a zero por grau.
pelo grau de P ser menor que o grau de Q. Então, isso aqui acaba sendo... Aqui é engraçado que foi uma das poucas vezes que usamos que o grau de P é menor que o grau de Q, na verdade. Na hora de decompor. Na verdade, pode sempre decompor assim. Mas só que isso aqui tem muita coisa aqui já feita. Só que eu preciso garantir isso aqui ser zero só por causa disso. Na hora de a gente fazer a multiplicação para ver se está tudo ok. Então, isso aqui vai dar P2 sobre Q2 mais P1 sobre Q1. Então, resta, para finalizar a demonstração, esse resultado. Então, a ideia da demonstração é o seguinte. É a mesma ideia que muitas vezes usa em teoria dos números, tudo isso, mesmo procedimento. Então, como que a gente faz? Olha, vamos supor, para fixar as ideias, grau de Q1 maior ou igual a grau de Q2. Então, eu posso fazer a divisão euclidiana. Então, vai sobrar um resto, em que o resto de R3 é menor que o grau do R3 é menor que o grau de Q2. Agora eu pego o Q2 e divido por R3. Q2 dividido por R3 vai dar o mesmo procedimento. Vou aparecer um R4 e tudo isso. A primeira ideia que eu quero falar para vocês é que o R4 não pode ser zero. Depois a gente vai falar que o R5 não pode ser zero e assim sucessivamente. O R4 não pode ser zero porque, olha, se fosse zero, Q2 e R3 teriam raízes em comum. Mas se Q2 e R3 têm raízes em comum, Q1 e Q2 têm raízes em comum. Então, o R4 é sempre diferente. Todos os restos que aparecer aqui, quantas vezes eu fizer, vai ter que ser sempre diferente de zero por esse argumento. Vamos fazer só mais um, só para vocês verem. Ó. Eu pego o R3, esse aqui vai ser igual a A4, R4, mais R5, em que o grau de R5 é menor que o grau de R4. Se R5 fosse zero, então R3 e R4 teriam um grau em comum. Teria raiz em comum. Se R3 e R4 têm raiz em comum, Q2 e R3 têm raiz em comum. Se Q2 e R3 têm raiz em comum, Q1 e Q2 têm raiz em comum e assim sucessivamente. Mas o que é interessante é que eu sempre vou poder cair o grau pelo menos em 1. Se eu vou poder sempre cair o grau em 1, eu posso chegar até o grau 0. Se chegar até o grau 0, em algum momento, esse último restinho aqui é constante. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer até aqui e convencer vocês que só pelo fato daqui ser constante, a gente prova o restante. Então, qual é a ideia? Vamos supor que seja constante. Então, qual é a ideia? A ideia é sempre fazer agora o argumento escadinha inverso. Como? Olha, eu estou olhando esse termo aqui, eu vou querer agora, vamos dizer, sumir com R4 para aparecer essa constante aqui em cima. Então, aqui eu nunca vou multiplicar por nada, porque eu quero essa constante. Eu vou multiplicar aqui e depois multiplicar aqui. Então, vamos explicar isso aqui. Então, eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar por A4, porque eu vou sumir com R4. Então, eu sei que A4, Q2, é igual a um termo qualquer, A4, A3, R3, que não me interessa, é um polinômio, mais A4, R4. Mas quem é A4, R4? É igual a R3 menos K. Tá? K pode ser diferente de 1, não tem problema, só sei que é diferente de 0. Tá, e daí? Agora eu vou pegar essa expressão. Agora eu tenho uma expressão por R3. Se eu tenho uma expressão por R3, eu só preciso ajeitar os termos aqui. Então eu vou pegar esse termo aqui e multiplicar por A4 mais A3, A4, A3 mais 1. Então eu tenho que vou botar agora A3, A4, né? A3, A4 mais 1 vezes Q1 vai ser igual a algum polinômio, A3, A4 mais 1 vezes Q2, mais agora A4, A3, A1, R3. Mas olha só quem é esse aqui. Então é exatamente A4, Q2 mais K. Então, o que eu estou dizendo agora, colocando letras todas, passando o Q2 em evidência, A3 mais A4, mais 1, mais A4, etc., vamos chamar isso aqui de P1. E esse termo aqui todo, essencialmente, de menos B2. Então, olha, o que eu estou dizendo para vocês é que B1, Q1, mais B2, Q2, é igual a uma constante. Tá? Constante K. Pessoal, que constante K, olha que maravilha, eu posso dividir todo mundo por K, não tem diferença. Então, olha, B1
sobre K. Q1, isso aqui é um polinômio, continua tudo em R de x ou Q de x, onde você quiser. Mais B2 sobre K vezes Q2 é igual a 1, que é o que a gente queria provar. Esse aqui seria o nosso A1 e o nosso A2. Tá? Se fosse mais termos, professor, faz a mesma escada, só que vai aumentar um pouquinho mais as contas. Mas o que eu quero deixar convincente para vocês é possível, isso aqui vale sempre. Essa é a ideia.